O Senhor está falando: coragem, homens, coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor nos segura. E ele diz: ô Pedro, homem de pequena fé, você estava indo tão bem, Pedro. Essa gente está indo tão bem, está crendo, está fazendo, está orando. Aí começa a prestar atenção, observar o vento. Não vou aceitar isso, não. Não vou aceitar isso, eu não vou me distrair, porque isso vai me afundar. Isso vai me afundar, vai me tirar do foco. Aí eu desanimo, aí eu paro, aí eu não oro mais, aí eu desanimo, eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não foco em crescer, eu não foco em ser o melhor, porque eu estou prestando atenção no vento. E eu gostaria de ler para você aqui uma passagem que está em Mateus 14, versículos 27 a 32, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha que coisa. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Olha essa palavra, pessoal, essa passagem. Ela diz muita coisa para nós. É muito forte. Por quê? Porque, para começar, antes do 27, os discípulos estavam vendo um fantasma. Eles estavam vendo o reflexo dos medos deles, o reflexo do desconhecido. Eles estavam numa tempestade, eles estavam com chuva, com vento, com raios, tudo aquilo que para eles não era novidade, eles eram homens do mar. Mas que eles se sentiram sozinhos naquele momento. Eles sabiam que era uma tempestade. E é claro que quando a gente está num lugar, no meio do mar, é claro que a gente se sente assustado, né? São ventos, é água, é chacoalhando, e você não está vencendo aquilo, não está chegando na praia. Então, é o desconhecido. É aquela bagunça, aquele barulho, aquelas coisas para distrair, para atrapalhar os nossos sentidos. Quantas coisas que às vezes nós nos sentimos sozinhos, assustados, e ainda temos a capacidade de ver coisas que não existem. Enxergar em pessoas problemas que não existem, enxergar em nós uma incapacidade, um medo, uma impossibilidade. Por quê? Simplesmente porque estamos assustados, simplesmente porque o nosso foco está errado. E nós vemos aqui isso. Nós vemos o Senhor Jesus chegando perto deles falando: coragem, coragem, pessoal, que isso? Não precisa disso tudo. Não tenham medo. Aí o Pedro fala: tá bom, Senhor, então não é para ter medo, né? Então se é o Senhor mesmo, me manda ir até o Senhor, me manda ir até um encontro sobre as águas. E o Senhor, como Ele nunca nos priva de nada, Ele não fica lá, não, cuidado, que você pode cair e machucar, cuidado, Pedro. Não, vem, Pedro, vem, vai, arrisca, vai lá, Pedro, gostei da sua atitude. Porque, é verdade, o Pedro, ele realmente, ele nos inspira nesse sentido.
ele, por um lado, ele tinha uma ousadia que tornava ele até inconsequente. Quem que pensaria, quem logicamente, por isso que Pedro não era lógico, né? Ele era muito emocional, muito intenso. Tem um lado bom, um lado ruim, dos dois lados, né? Ser mais lógico, mais racional, tem um lado bom, um lado ruim. Pedro, sendo emocional, tem um lado bom, um lado ruim. Então, aí que a gente precisa do Espírito Santo para a gente aprender a dosar, ó, menos lógica e mais ação, né? E o outro menos emoção e mais racionalidade aqui. Vamos botar o pé no chão, tal. E aqui nós vemos o Senhor falando, então venha. E ele foi. E ele pisou nas águas e ali parecia que ele estava pisando no chão firme. Isso é maravilhoso. Ele fez algo que talvez ele não tenha tido consciência. Ele foi numa impulsividade, numa fé, numa ousadia, que ele talvez não prestou atenção no que ele estava fazendo. Se é que é possível. Mas a gente vê aqui, ó, que pode ser que foi possível. Ele foi numa força que ele não pensou. Ele foi. Ele se jogou. É isso que nós aprendemos com o Senhor. A gente precisa se jogar. Enquanto a gente ficar medindo o preço, o custo, a dificuldade, a gente não faz as coisas. Então o Senhor ele nos estimula a nos jogar, a nos lançar nele, porque Ele está sempre lá dizendo, venha, confia, coragem para fazer, coragem para lutar, coragem para declarar, coragem para sonhar. O Senhor está sempre nos estimulando, venha, esse é o seu desejo, esse é o seu sonho, então vamos lá, vamos juntos. E Ele falou, venha. Então ele pisou nas águas, como se estivesse pisando no chão. Mas olha que maluquice isso, pessoal. Mas isso acontece com a gente direto, se a gente não prestar atenção. Quando reparou no vento, mas o vento, presta atenção, pessoal, vamos acompanhar. Ele estava numa tempestade. Ele já estava sob a influência do vento, da água, da chuva, das ondas. Aquilo já estava lá antes de Jesus chegar. Então tem coisas que a gente está vivendo, que a palavra está falando para a gente ter uma atitude, falando para a gente não ter medo, falando para a gente confiar. E a gente está falando de coisas que a gente já estava vivendo. Ah, mas e se isso não der certo? Não está dando já. Ah, mas se der errado? Deu certo? Não, então está dando errado. Então, ele já estava sob aquela influência. O vento já estava pegando eles no barco. Mas veja, às vezes, a gente está tão acostumado com algumas coisas, acostumado com uma vida que não flui, acostumado com uma vida financeira que não está caminhando, acostumado com sonhos que não se tornam realidade, porque eu não tenho dado os passos de fé. A gente acostuma. Então tudo que a gente acostuma, a gente já dessensibiliza. Se você passa um perfume várias vezes, você já não sente mais o perfume. E o mau cheiro também. Às vezes você está com algum cheiro, alguma coisa na casa, alguma coisa que não está certa, que quando chega uma pessoa fala, nossa, mas você está sentindo um cheiro disso? E às vezes a pessoa não está, porque ela acostumou. Ela acostumou. Ela acostumou com coisas que não estão caminhando. Ela acostumou com coisas que estão paradas. Ela acostumou a viver com medo. Ela acostumou a viver olhando para os problemas e não para Deus. Ela se acostumou. O Pedro, ele já estava sob o efeito do vento. Há quanto tempo que eles estavam nessa tempestade? Mas quando vem uma palavra para a gente sair do barco, para a gente romper, aí o diabo vem e fala,
Oh, mas espera aí, você esqueceu que você não tem isso? Você esqueceu que você não tem aquilo? E foi na cabeça, no ouvido do Pedro. Opa, ele já estava andando, ele já estava dentro do barco, e fora do barco ele já estava recebendo vento. Aí veio o mal e lançou aquela setinha. Oh, peraí, olha o vento aí, ó. Olha o perigo, olha o perigo. Mas ele saiu do barco. O mais difícil ele fez. E ele reparou no vento. O que é o vento, pessoal? Eu falei isso agora na oração de Jabes. O que é o vento? O que o vento faz? O vento é o vento. Você não vê o vento, você sente o vento. Mas ele não faz nada. Ele não faz nada. E ele, por causa do vento, que ele já estava sofrendo o vento, antes de sair do barco e depois de sair do barco, ele estava sofrendo o ataque do vento. Mas quando ele começou a chegar pertinho de Jesus, ele prestou atenção no vento. Olha como é que o ser humano é doido. Como é que nós precisamos ter um alto nível de foco? Porque ele já estava andando, ele já estava realizando um milagre, ele já tinha dado os passos para se aproximar do Senhor. Quantas vezes que a gente vai e começa a dar os nossos passos, começamos o nosso projeto, o nosso propósito, aquilo que nós temos declarado para o nosso ano, já começamos a dar os nossos passos, tenho mudado isso, mudado aquilo, buscado a Deus de uma forma diferente, sido diferente no meu casamento, sido diferente no meu trabalho, falado diferente, ou seja, eu comecei a dar os passos em direção ao Senhor, mas aí vem o vento, vem um medo, vem uma ameaça, vem qualquer coisa para distrair, porque ele reparou no vento, mas essa distração não tem o poder de me afetar se eu não prestar atenção nela, mas ela tem o poder de me afundar se eu prestar atenção nela. O vento não faz nada, mas quando ele olhou, ele prestou atenção ao vento, ele afundou. Olha que coisa. Quando reparou no vento, o vento sempre esteve aí. Eu quero frisar muito isso, o vento sempre esteve lá. Os problemas sempre estarão nas nossas vidas. Todos os dias nós somos atacados por setas de inveja, setas de desânimo, setas de nervoso, setas e setas e setas. O vento está ventando sempre. O vento está sempre ventando. Mas o problema de muitos é que eles param para prestar atenção no vento. Pedro estava pisando sobre as águas, Pedro estava indo em direção ao Senhor, mas ele afundou por causa do vento. Está vendo como é que são as coisas? O diabo, às vezes a gente fala, não, porque o diabo é o vento, pessoal. O diabo tem poder? Tem, mas ele é o vento. O vento pode ser uma brisa, como ele pode ser um furacão. Ele pode levantar um carro. Ele pode derrubar uma árvore, mas eu alimento esse furacão, eu alimento esse vento ou não. Eu tenho que olhar para o Senhor, porque o vento não teve poder de virar o barco, certo? O vento não teve poder para impedir que o Pedro andasse sobre as águas. Mas o vento, o mesmo vento, teve o poder de impedir que ele chegasse até Jesus, que ele chegasse até a vitória. Então traz para a sua vida, pessoal, o vento, ele está soprando todos os dias na nossa vida. Ele está soprando para a gente parar, para a gente desanimar, para a gente ficar olhando, olha o vento das notícias, olha a corrupção no nosso país. Olha a imoralidade no mundo, o tráfico de coisas, de pessoas, de crianças, né? A imoralidade, a insanidade do ser humano. São tantos ventos para nos chatear, para nos distrair, para nos preocupar. São muitas coisas. É corrupção de todo lado,
é perseguição, é injustiça, a gente vive num tempo da humanidade que realmente é só pela misericórdia de Deus, porque o ser humano está caminhando para a sua autodestruição. O ser humano não dura mais 100 anos. Desse jeito, não dura. Vai sobrar, vai ter situações aí, pessoas, o que vai acontecer, a humanidade não sobrevive mais 100 anos dessa condição. Por isso que nós precisamos nos levantar e nos unir com a nossa família, unir na igreja, puxar para o mesmo lado, para o mesmo propósito. Porque desse jeito a humanidade, tá demente. Tá demente já. Insana, endemoniada, perturbada de todos os sentidos. Então, são os ventos que vêm para nos tirar a esperança. Não vou nem começar. Não vou nem fazer nada. Não vou nem me aventurar nisso. Não vou nem arriscar, porque olha como é que está. É o preço disso que está subindo, é o preço daquilo que está caindo, é o preço da comida que está aumentando, é o Bitcoin que está descendo, é o dólar que está na instabilidade. São ventos. São ventos. E quando a gente olha não, porque você não vê o vento. Mas quando a gente repara no vento, é onde nós afundamos. É onde nós descemos. Onde a gente desanima dos nossos sonhos. Onde nós retardamos as bênçãos do Senhor. Porque a gente começa a falar, você viu o vento? Você viu o que está acontecendo? Você viu aquilo? Olha eu distraindo. Olha eu reparando no vento. O que é o vento na sua vida? O que é a distração? O que é aquilo que não tem o poder de te destruir, mas tem o poder de te afundar? Que vem como uma distração. O que é o vento? São pessoas? São notícias? Sai dessas notícias, você não precisa... Essa ideia, eu sei porque eu fazia isso. Eu queria saber de tudo, porque eu queria estar informado. Ia ficando mais desinformado. Porque tudo que vem até nós, pessoal, é só o que é interessante ser mostrado. A única coisa que é verdadeira é a palavra de Deus. Aprenda isso na sua vida. Una-se com a sua família e foque em Deus. Porque tudo que você vê aí é manipulação. Tudo que você vê é para conduzir pessoas a um sentimento, a um padrão, a um estilo de vida que 99% das vezes é contrário à palavra de Deus. Então, você quer estar bem informado? Esteja bem informado com a Bíblia. Seja o melhor no seu trabalho. Quer ficar mal informado ou desinformado? Vai ficar acompanhando notícia, análise, jornais, noticiários, porque só vai aparecer o que é conveniente que apareça. Tudo que você está vendo aí, às vezes, de corrupção, de coisas, se fosse outro governo, outro presidente, o mundo já tinha desabado. Mas como não é um sistema muito fechado entre si, é toda essa coisa devagar, e é lento, e fala pouco, e quando fala não fala tudo. Então é isso. Vai confiar em homens. Vai confiar no ser humano de fazer as coisas da maneira certa? Não espere disso, não espere isso não. Faça a sua parte, seja você a influência, ocupe os espaços, porque as coisas estão como estão por causa dos homens e mulheres de Deus saírem dos seus lugares.
Então, nossa função é impactar, é criar uma geração de homens, de mulheres, de jovens, de crianças fortes, de sermos exemplo, de ocuparmos as lacunas, os espaços que hoje são ocupados pelo espinheiro. Então, faça o seu melhor e se posicione com essa firmeza. Com essa firmeza. Não é, não vou mexer. Não, essa não vou mexer é onde a gente tem visto o espinheiro ganhando território. É fazendo como João Batista nos ensina. É falando para um e para o outro aquilo que tem que falar e não tem que ter medo. Ah, gosta de mim, não gosta. Não, vou falar porque é o que está certo, é o que a palavra diz, é o que eu tenho que saber, que me posicionar, enfim. Mas não fica se distraindo com o vento. Porque é o que a gente está vendo aqui no Pedro. O vento não teve poder de derrubar o Pedro, não teve poder de virar o barco onde o Pedro e os discípulos estavam, mas teve poder de afundar o Pedro. Mas por quê? Porque ele tirou o olhar do Senhor e foi prestar atenção a outras coisas. Então ele ficou com medo. Mas para sair do barco, ele não ficou com medo. Para ir até Jesus, sobre as águas, ele não ficou com medo. Mas quando ele prestou atenção nas notícias, nos sentimentos, nas coisas que estão sendo faladas, aí é onde a pessoa afunda. Porque ela entra naquela espiral, descendente que leva ela para baixo. Igual quando você vê quando a água da pia, ou do vaso está indo embora, é uma espiral descendente, aquilo vai estar indo embora. Onde a pessoa começa a entrar naquele mundinho, ela não se envolve com outras coisas, ela vai descendo, vai afundando. E a gente precisa despertar para isso. O mundo está cheio de vozes, o mundo está cheio de ventos para nos distrair. E a gente não pode aceitar isso. Porque olha o que o Senhor fala. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu fico imaginando Jesus, o que pensou, o que ele imaginou, porque ele saiu do barco, ele andou até mim, ele estava indo bem, ele estava crendo, ele estava tendo uma atitude de coragem, de fé, de ousadia, de autoridade. Ninguém nunca fez isso. Mas aí o Senhor está vendo, homem de pequena fé, você teve uma fé para sair, para andar, para fazer algo impossível. Aí você duvidou. Então, às vezes, a gente está no caminho, a gente está recebendo a palavra, a gente está se enchendo da verdade, e a gente começa a dar os passos, mas aí vem o vento. Aí a pessoa para e desanima. Por que duvidou? Por que duvidou? Com Jesus a gente está seguro. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então o tempo todo eles estavam sendo atacados por aqueles ventos. Mas com Jesus na vida, aquilo cessa. Virão outros ventos? Virão outras tempestades? Sim. Mas a gente está seguro. Veja que no final, tudo deu certo. Tudo ficou bem. Jesus levantou Pedro da água, o vento cessou, os discípulos ficaram seguros de novo. Por quê? Porque estavam perto de Jesus. Então, às vezes, a gente tem se distraído e nos afastado do Senhor. A gente tem se distraído e perdido milagres, impedido que milagres aconteçam na nossa vida, porque a gente está distraído com o vento. Então, eu te convido hoje a trazer essa consciência do que significa isso para você. Que tem impedido que você viva um milagre, porque o que o Pedro fez foi um milagre. Então, quando você
confia e vai e segue na direção do Senhor e segue a direção que Ele deu. Ele falou, venha. Então o Senhor está nos dando uma direção para não ter medo, para agir, para sonhar, para ungir, para declarar, para confiar e ir na direção dele. Essa é a direção que o Senhor está dando. Para que a gente confie e acredite nele. Porque ele não vai falhar. Você vê que quando Pedro começou a afundar, ele gritou, salva-me! Imediatamente. Veja que o Senhor é provocado, pessoal. O Senhor é provocado. Se eu quero fazer as coisas do meu jeito, o Senhor vai permitir que eu faça. Mas se eu peço ajuda a Ele, Ele vai me ajudar. Então, ele começou a afundar. Aí ele gritou, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva. E ele estendeu as mãos. Ele estendeu a mão e o segurou. Imagina só. O Senhor está nos segurando. O Senhor está estendendo a sua mão. Quando a gente clama a Ele, Ele estende e Ele nos puxa para cima. Então, às vezes, você está vivendo um momento, né, pelos próprios ataques que nós vivemos aqui durante os propósitos, né? Que o diabo quer o quê? Que a gente desanime e viva como todo mundo vive, né? Vamos seguir o nosso dia, vamos sobreviver mais um dia. Ele não quer que a gente pare, que a gente sonhe, que a gente visualize, que a gente tenha uma meta, que a gente tenha um alvo. Não, ele quer que eu faça de todos os dias, dias normais, dias comuns, para que eu não saia do lugar. Aí só sobra a frustração. Aí a minha vida não glorifica a Deus. Aí eu não tenho testemunhos para contar. Aí eu não vejo ninguém vencendo, eu não venço. Então eu imagino, bom, deve ser assim mesmo, né? Essa é a vida. Não, não é não. Não é não. O Senhor te chamou para reinar. O Senhor te chamou para estar por cabeça. O Senhor te chamou para estar por cima. O Senhor te chamou para ser coluna. Para ser mais que vencedor. Para ser uma influência poderosa. O Senhor te chamou para ocupar lugares altos. Então esse é o nosso lugar. Lugar no topo. Lugares altos. Então você não vai aceitar algo menor, porque isso é do diabo. O Senhor quer que nós ocupemos lugares altos, e para ir para lugares altos vai haver desafios, porque subir a montanha exige esforço. Ficar no mesmo lugar, ou andar no plano, no vale, é bem mais simples. Mas isso ali qualquer um pode andar. Mas ir para lugares altos, veja que Caleb, ele não queria o lugar fácil. Ele queria o lugar alto. Caleb queria a montanha. Nós precisamos querer as montanhas. Até porque, eu não sei se foi o Walt Disney que falou isso, que ele falou, né? Alguém falou, né? Que eu prefiro os lugares altos, porque lá a concorrência é menor. Exatamente isso. É mais difícil, desafiador, mas a concorrência é menor. Porque poucas pessoas estão dispostas a ir e pagar o preço de uma vida poderosa. É mais fácil ficar no meio da multidão e não se destacar. Não é assim que muitos aceitam viver? Está todo mundo assim, está todo mundo passando por isso, né, é a vida, né? Todo mundo tem isso, todo mundo tem esse problema, está todo mundo endividado, né? É a crise, né? É o governo, está tudo caro, né? Está todo mundo reclamando, está todo mundo desempregado, está todo mundo assim, está todo mundo assado. E aí, o coletivo vai fazendo que a pessoa, bom, eu não sou o único, logo eu não tenho culpa. Você já deve ter ouvido em algumas comerciais de YouTube,
te vendendo alguma coisa para você aprender uma nova língua, ou para você melhorar a sua saúde, o seu corpo, e eles fazem desse jeitinho. Você está passando por isso, você não consegue aprender inglês, você não consegue emagrecer, isso não é culpa sua. É culpa de tal situação, é culpa que o seu cérebro é assim, é culpa que os seus hormônios, então eu vou te ajudar nisso. Então é sempre trabalhado que a culpa não é minha, para eu não me sentir mal, para eu não me sentir derrotado, mas eu já estou derrotado. Mas eu não posso me sentir derrotado, né? É igual quando a minha mãe vai ensinar, a gente não fica corrigindo a gente por corrigir as crianças. Você fez isso, você fez aquilo. Não, você não é assim. Você fez isso, mas você não é assim. Então, é trabalhado na mente das pessoas que você não é o culpado, que você não tem como mudar uma situação, afinal, está todo mundo com esse problema. Todo mundo tem essa situação, e é mentira, pessoal, não é todo mundo. Não é todo mundo, a gente pode sair sim. A gente deve sair sim. Nós não podemos, se a gente tem um problema, então a gente tem Deus para nos ajudar com a solução. É isso que a gente tem que entender. Se eu tenho um problema, então eu vou buscar uma solução. Porque problemas servem para ser resolvidos. Tudo que nós temos no mundo, tudo que nós temos de tecnologia, de facilidades, foi porque alguém viu um problema e pensou numa solução. Então, os problemas, eles servem para serem solucionados. Então, eu não vou aceitar esse tipo de colocação e de mentalidade que eu não tenho culpa, logo, eu não tenho o que fazer. Logo, eu sou um produto de uma coisa maior do que eu, uma consequência de um sistema. Não, a gente não vai aceitar isso. Você não vai aceitar isso. Se tem um monte de gente que quer aceitar, o mundo jaz no maligno. Então, a pessoa aceita o que ela quiser. Tem gente que diz que é crente, mas que aceita o que vem, que aceita as coisas, e tudo é o diabo. Não, porque o diabo está me causando isso, o diabo está fazendo aquilo, tal. Mas a gente pode lutar. Nós devemos lutar. Nós recebemos o espírito de coragem. Nós recebemos o espírito de ousadia. Nós recebemos o espírito de força. O Senhor está falando, coragem, homens, coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor nos segura. E Ele diz, Pedro, homem de pequena fé, você estava indo tão bem, Pedro. Assim, a gente está indo tão bem, está crendo, está fazendo, está orando. Aí começa a prestar atenção, observar o vento. Não vou aceitar isso, não. Não vou aceitar isso, eu não vou me distrair, porque isso vai me afundar. Isso vai me afundar, vai me tirar do foco. Aí eu desanimo, aí eu paro, aí eu não oro mais, aí eu desanimo, eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não foco em crescer, eu não foco em ser o melhor, porque eu estou prestando atenção no vento. Aí eu começo a afundar, a deixar as circunstâncias dominarem a minha vida. Então não faça isso. Não faça isso. Tire os seus olhos, tire os seus sentidos, tire a sua atenção daquilo que não tem o poder de te derrubar, mas tem o poder de te afundar. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Vamos pegar o nosso propósito. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos nos levantar, vamos crer, vamos orar, vamos abençoar a nossa vida, vamos reagir a todo vento, a todas as mentiras, a tudo aquilo que vem simplesmente para nos tirar a atenção, o foco das coisas do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, porque cremos, Senhor, no Seu poder. Nós cremos, Senhor, no Seu poder. Opera nas nossas vidas, Senhor.
Vai alcançando cada pessoa, meu Pai, neste momento, nesta segunda-feira. Às vezes, meu Pai, ela começou a prestar atenção nos ventos, Senhor, nas notícias, nas impossibilidades, nas opiniões de pessoas, e que ela se levante agora em nome do Senhor Jesus, que ela tire o olhar disso e olhe somente para o Senhor. Que ela continue dando os passos de fé, que ela continue dando os passos do impossível. O impossível, Pedro fez o impossível, o Senhor disse, então venha Pedro, e ele foi focado, e ele fez o impossível, mas quando ele prestou atenção, ele se distraiu, ele começou a afundar, mas aquele vento sempre esteve lá no barco, sempre esteve lá afligindo aquele barco, mas ele não estava prestando atenção nisso. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, a crescer dia após dia nesse sentido, Senhor, a olhar somente para o Senhor, que os nossos olhos sempre estejam voltados para o Senhor, e não para os inimigos, para os ventos, para os problemas, para as ameaças, para as más notícias, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, derrama da graça, derrama do seu favor sobre as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nós precisamos do Senhor. Vai alcançando cada pessoa, vai alcançando cada coração, meu Pai, e que o Senhor esteja agora fazendo uma obra nova, uma mudança, Senhor, que ela esteja agora ressignificando, Senhor, essa situação, que ela não olhe mais para a situação como um problema, Senhor, mas que ela olhe para o Senhor, porque o Senhor vai nos dar a vitória, apresente ao Senhor o que você precisa, apresente ao Senhor, é uma situação no seu trabalho, é uma vaga, é um emprego, é uma prova que você tem que fazer, o que é? Qual é o desafio? Que se você prestar atenção ao que todos estão falando, você não toma uma atitude, você não toma uma decisão, você não dá um passo de fé, mas dê passos de fé, nessa segunda-feira, nesta semana. Vá lá, apresente-se, coloque-se à disposição, unja tal situação, torne-se o melhor, ligue para tal pessoa, faça aquela proposta, faça o que você tem que fazer, tire o olhar do vento, tire a sua atenção das coisas que vêm somente para distrair, que não tem o poder de te derrubar, mas tem o poder de te afundar. Acredite nisso, guarde isso. Pedro, ele só afundou porque ele tirou o olhar do Senhor, mas ele sempre, desde que aquela tempestade começou, ele já estava sob o vento, mas ele tinha se acostumado com o vento, mas quando ele prestou atenção no vento, ele afundou. Os problemas estão por aí, as más notícias estão por aí, mas os nossos sentidos, os nossos olhos não estão neles. Os nossos olhos, os nossos sentidos estão alinhados à fé, estão alinhados à palavra. Então faça, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que tenhamos aqui homens e mulheres, Senhor, realmente focados e determinados, crentes realmente, Senhor, no seu poder, confiantes realmente no seu poder, convictos, Senhor, que o Senhor está estendendo a sua forte mão, o seu braço forte, está nos segurando, está nos capacitando. Capacita o seu povo, Senhor. Coloca por cabeça, coloca por cima, coloca, Senhor, em altas posições, abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro que cada pedido, cada projeto, cada situação que ela está aqui colocando diante do Senhor, que ela possa ser altamente abençoada, próspera, bem-sucedida, que o Senhor alcance, meu Pai,
a cada coração, cada sonho que ela tem aqui colocado diante do Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso povo, Senhor, derramando unção, derramando poder, derramando graça, meu Pai, sobre o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Dá força, meu Pai, dá força para cada um, dê ânimo para cada um, dê energia para cada um, Senhor. Eu declaro respostas, eu declaro vitórias, eu declaro portas abertas, eu declaro uma unção de crescimento, uma unção de multiplicação, eu declaro, meu Pai, um poder, meu Pai, eu declaro homens e mulheres poderosos, abençoados, eu declaro que o nosso povo esteja sempre por cabeça, sempre por cima, dando os passos de fé, passos corajosos, passos ousados, passos valentes, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, fortaleça cada um, Senhor, dê ânimo a cada um, dê graça a cada um, Senhor, e que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que não haja espaço para perdas, que não haja espaço para concessões, que não haja espaço, Senhor, para nada daquilo que vem para nos tirar. Não, Senhor, nós não vamos perder nada. Nós não vamos abrir mão de nada, nós não vamos agir de modo tolo, de modo inconsequente, nós não vamos agir, Senhor, dessa maneira, nós não vamos agir dessa forma, nós vamos agir como homens firmes, mulheres firmes, gente que confia no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não falha, que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor estende a sua mão e nos levanta. Então nós estamos aqui clamando, Senhor, clamando, fazendo como aquela viúva que estava lá, batendo, Senhor, pedindo a misericórdia, pedindo vitória, pedindo resposta, Senhor. Nós estamos aqui pedindo resposta, Senhor, crendo no Senhor, confiando no Senhor. Eu declaro, meu Pai, respostas, portas abertas, novos clientes, contratos assinados. Eu declaro nosso povo, Senhor, por cabeça, vencendo e prosperando em todas as áreas, em nome de Jesus. Nós apresentamos esses sonhos, esses projetos, meu Pai, e nós declaramos, Senhor, que este já é o melhor ano das nossas vidas até então, com maior potência nos rompimentos, meu Pai, com maior graça, com maior unção, com maior poder das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, Senhor. Concordamos e tomamos posse, Senhor, das bênçãos, das vitórias, dos livramentos, dos rompimentos, dos testemunhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.